E aí, essa minha primeira vitória foi Sei. interessante, porque quando eu passei o Roger de Moraes, estava chegando na linha de chegada, que na linha de chegada eram duas escadas e uma fitinha, né? Só que como a galera não esperava que eu chegasse tão rápido, o Diego não fechou a rua, né? E aí, Na Michel, eu rua. estou sprintando com um 757 Sulacap, um baita Honda circular. Eu com Que aquela é um parada de pavor, ônibus. quase com cara de pavor. Você viu a foto aí, né? O cara quase foi atropelado pelo ônibus. Quase tem uma fatalidade ali. A Pô, foto sensacional, histórica, né, né? Ale? Muito bacana. É a diferença da chegada raiz e da chegada Nutella, né? Que tem com fruta, com tudo, massagem no final, né? Sensacional. Olá, pessoal. Sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast, um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Minha conversa de hoje é com o 6 vezes campeão do Ultraman do Havaí, Alexandre Ribeiro. O Alexandre é uma enciclopédia viva do nosso esporte. A nossa conversa foi muito legal, estava muito tempo aguardando. Peço desculpas aí aos fãs do Alexandre, porque eu acabei demorando muito para publicar essa nossa entrevista. Ela foi gravada já no finalzinho de julho, começo de agosto. Mas eu tive alguns problemas com o áudio, mas uma conversa muito preciosa. Para vocês terem ideia, a conversa estava tão boa que a gente precisou gravar 2 programas, para também não ficar um programa aí muito extenso aí de quase 3 horas. Então essa vai ser uma novidade aí do Endorfina. A gente está soltando um episódio hoje e um outro episódio na semana que vem, portanto, ouçam aí a primeira parte hoje e a segunda parte na semana que vem. E claro, a gente conversa aí desde o comecinho do Alê, que com 10 anos começou a correr já uma corrida de 10 quilômetros. Ele sempre foi precoce, a corrida sempre foi um forte aí para ele. E ele participou por todas as fases do triatlon, ele competiu até recentemente, então ele tem muita história. E o bacana da nossa conversa, e vocês vão curtir isso, é uma conversa onde o Alexandre cita muitos detalhes, muitos nomes, tempos, resultados. O cara é realmente uma enciclopédia, a memória dele é digna de um Ultraman. Então, com certeza vocês vão gostar, com certeza é uma conversa que vai ficar aí para a história do Endorfina. Além, claro, de ser um cara super legal e um cara que teve os resultados que teve e tudo mais. Então, espero que vocês gostem tanto quanto eu. Não percam a segunda parte da nossa conversa, que eu estou terminando de editar e vou colocar no ar já na semana que vem. Então vai ser a primeira vez aí que o Endorfina vai soltar 2 episódios em 2 semanas seguidas. E é isso. Espero que vocês gostem. Um grande abraço e bons treinos, pessoal. Aos 10 anos de idade, meu convidado de hoje participou de uma corrida de 10 quilômetros. Aos 13, já corria meias maratonas e aos 15, maratonas, é claro, afinal, já era um corredor experiente. Então, aos 16 anos, começou a treinar para uma ultra de 100 quilômetros, mas foi quando soube da participação de 3 brasileiros no Ironman do Havaí. Eram eles Marco Ripper, Borges e Dolabella. Desistiu da ultra e traçou o objetivo de experimentar o recém-descoberto triatlon. Mesmo sem nunca ter participado de um, escolheu Kona. Aos 18 anos viajou para o Havaí, sem saber que estas ilhas nunca mais deixarão de fazer parte da sua vida. Um dos caras mais simpáticos e queridos do triatlon brasileiro,
pai do Kailane, do Caico e da Maíla, Alexandre Ribeiro. Bem-vindo, Ale. É um prazer finalmente te receber aqui no Endorfina. Com certeza o triatlon brasileiro deve muito a você. Mahalo, meu amigo. Poxa, Miguel, obrigado pelo convite. Agradeço a iniciativa da Endorfina. Realmente está vindo na hora certa para resgatar toda a história do triatlon no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo também. Como a gente havia comentado anteriormente, eu acho que o teu programa tem que virar um programa no off, tem que ser um programa de televisão, não só de rádio. Tem muita história para a gente poder contar, histórias interessantes de vida, né? Não só de esporte, mas de vida também, né? E passaram-se praticamente uns 35 anos, né? Desde que começou o primeiro triatlo no Brasil. Exato, Agradeço a gente está quase comemorando 35. 35. Agradeço o seu convite, espero que as pessoas que estejam nos escutando gostem da minha história de esporte ao longo dessas datas todas que você mencionou aí atrás. Bacana, vai ser um prazer. Eu tenho certeza que todos que estão ouvindo aí vão curtir muito, porque você já é conhecido pelos seus títulos e, para quem é mais próximo de você, pelas suas histórias. E aqui agora a gente vai ter aí a oportunidade de ouvir as suas histórias em rede nacional. Muito Ale, bacana. para começar, fala um pouco aí da tua infância, né? Nessa introdução que eu fiz de você aí, 10 anos você começou a correr, fez uma prova de 10, quer dizer, você não deve ter começado, você vai contar aqui pra gente, mas você fez uma prova de 10, aí aos 18, aos 16 você ia fazer uma ultra, aí você meio que desistiu, falou, puxa, o Ironman acho que é mais legal, esperou ter 18 anos, porque não podia competir menor de idade, e foi logo para Kona. Como é que foi a tua infância até esses 10, 12 anos aí que você já era um corredor, né, de 10 quilômetros, coisa que hoje em dia acho que é até proibido? Ixi, eu acho que com certeza começou na minha encarnação passada, viu, cara? Se for pensar Boa. assim, pelo seguinte, porque desde que eu sou moleque, eu sempre quis ser corredor de longas distâncias, né? Eu chorava vendo aquelas imagens da Baby de Killer chegando na maratona das Olimpíadas de Roma, e ver os filmes de maratonistas disputando pelo mundo afora, e isso me emocionava muito, né? E eu quis sempre ser um corredor desde moleque. Isso já vem daquela criança que toca piano com 6 anos de idade, só que era o corredor, né? O meu esporte era corrida, né? E eu comecei muito cedo, principalmente porque meu pai, ele trabalhava com engenheiro civil e construía muita estrada ao longo do Brasil afora, né? No interior de São Paulo, na Bahia, em Minas Gerais, e ele deu muito pouca atenção para meus primeiros dois irmãos, a minha irmã Ana Maria e para o meu irmão mais velho, né? Não tinha muito tempo para eles porque ele viajava muito e se ausentava bastante. E eu tive o privilégio e a sorte de ter ele ao meu lado depois que ele se aposentou e a gente veio morar no Rio de Janeiro, né? Até então eu ia nascer em Ilhéus, na Bahia, e onde meu pai estava construindo estrada. E aí minha mãe, não, ele vai nascer em Curitiba, onde minha mãe tinha nascido, a família da minha mãe era de Curitiba. E aí eu nasci em Curitiba, com 1 mês de idade eu voltei para Ilhéus, depois moramos em Salvador, e com 3 anos de idade eu parei no Rio de Janeiro. Daí eu cheguei no Rio falando 3 sotaques, né, Michel? Painho, maninha, né? Leite quente, que é da dor de dente, e qual é, meu irmão? 3 sotaques. Sensacional. Bem forte, né, cara? E aí o que aconteceu? Meu pai começou a dar muita atenção pro meu lado. Eu era daqueles meninos, se fosse hoje dizer o que era super hiperativo. Naquela época não existia essa palavra, né? Mas eu era um moleque muito hiperativo, tinha muita energia para gastar, né? Naquela época era pentelho mesmo. Pô, eu era muito pentelho, cara. Eu era uma capeta, você não tem noção. Eu aprontava muito, cara. E todas as minhas brincadeiras naquela época não tinha condomínio, era tudo na rua, né? Era skate na rua, futebol, gol pequeno na rua, e a praia estava bem próxima à minha residência, né? Então isso facilitava muito que a gente tivesse o esporte outdoor, com vôlei, surf, futebol de areia, e passava o dia inteiro no meu sábado na praia, tipo um rato de praia mesmo, né? Meu irmão até tentou me botar como surfista, mas, cara, comprou uma prancha para mim com 10 anos de idade, e eu tentei começar a surfar, até que a prancha embicou, a prancha voltou, quebrei 3 dentes da frente, e deu aquele trauma, né? E aquele meu surf acabando deixando de lado, né? Na verdade, o que eu queria fazer mesmo era ser corredor naquela época, né? E meu pai começava a fazer umas brincadeiras comigo, que a gente saía lá da praia de Ipanema, ia até o Leblon e voltava, que dava uma distância assim, de 8 km pela areia fofa, né? Você até com teu pai? Eu, pai, jogando bola, né? Na brincadeira, bem lúdico, né? Até que, quando eu fiz 10 anos de idade, eu estava estudando no Colégio Rio de Janeiro,
E por muita sorte, o meu professor Cooper, que era da educação física, não é o Cooper famoso não, é o outro Cooper, né? O Célio de Barro tinha acabado de inaugurar, que era a pista de atletismo aqui no Rio de Janeiro, né? Em 1973, e isso foi em 1975, começou a ter as competições infantis ali no Célio de Barro. E o professor Cooper pegou uma garotada que gostava de correr no Rio de Janeiro e começou a botar para treinar no Clube Flamengo, ali próximo à minha residência, né? E aí, cara, eu já gostava de correr, então foi o último agradável, né, Michel? Estava pertinho de casa, pertinho do meu colégio, e todas as terças e quintas eu ia lá para o Clube de Regatas do Flamengo, correr na pista de atletismo que era de carvão, sabe? Eu lembro, sim. Exato. E aí, na primeira prova que eu comecei a treinar lá, o Cooper viu que eu levava vídeo para prova de fundo, né, de meio fundo, e naquela época não tinha 4 por 100, era 8 por 50, as distâncias não tinha 1.500 metros, era 1.000 metros de distância, que era sub-13, né? As distâncias eram menores naquela época, né? O arremesso não era de peso, era arremesso de pelota, então era tudo mais um pouquinho abaixo do nível atual, né? E mas adequado para a faixa etária. Para a faixa etária de 10 anos de idade, né? Na verdade, a gente corria no sub-13 naquela época. E aí, na primeira prova de 1.000 metros, eu fiquei tirando em terceiro lugar, bem próximo ao rapaz da Gama Filho e o outro rapaz lá do Fluminense. E vi que o Cooper falou, você leva muito jeito para prova de longa distância, eu vejo que você tem muita resistência, né? Até que teve até uma situação engraçada que aconteceu, eu treinando no Flamengo, cheguei atrasado no treino, e como punição o Cooper mandou subir a escada de arquibancada do Flamengo durante algum tempo, né? E lá eu fiquei subindo a escada para lá, subindo e descendo não sei quantos degraus, para mais de 100 degraus, sobe e desce para lá e para cá, até que chegou meu pai começou a conversar com o Cooper, meu filho está onde? Ih, rapaz, esqueci lá na arquibancada. Já tinha se passado 3 horas subindo e descendo de escada na arquibancada do Flamengo, que nem um maluco, né? Você não mandou o Cooper, você mandou parar, pô, eu tô aqui subindo e descendo de escada, né? Então, já era meio psicopata nessas provas de endurance, né? Uhum. E aí, o que aconteceu? A equipe do Flamengo, ela terminou porque virou tudo futebol, né? Infelizmente, eles acabaram com a pista de atletismo e virou tudo futebol, né? E aí a galera toda foi mandada embora, alguns foram treinar na Lagoa Rodrigo de Freitas, e eu comecei a participar de corridas rústicas na rua, sabe? E na mesma sequência foi fundada a Corja, que é Corredores do Rio de Janeiro, pelo José Inácio Werneck, que foi o primeiro jornalista a trazer o triatlo para o Brasil, né? Ele junto com o jornalista Lequer, que é uma história muito interessante, que eu posso até mudar um pouquinho a história aqui para desviar um pouquinho do assunto, porque o José Inácio Werneck estava em Honolulu, isso em 1981, e viu aquela chegada dramática pela televisão da Julie Moges, né, se arrastando, né? Foi que deu até o casamento com o Mark Kelly naquela época, né? O Mark Kelly se inspira até nesse episódio por causa dela. E ficou fascinado por aquele evento, né? E falou, vou levar essa prova para o Brasil e vou fazer o primeiro triatlo no Brasil. Ao mesmo tempo, o jornalista Liquer, que foi o primeiro jornalista a organizar provas de asa delta aqui no Brasil, e também de corridas rústicas junto com o Werneck, ele estava nos Estados Unidos, na Califórnia, quando viu na revista Sports Illustrated a chegada também do Ironman. E, ao mesmo tempo, trouxe, na mesma época, na mesma data, no mesmo mês, os dois tiveram a mesma ideia de organizar o primeiro Domingo Alegre, que foi na Urca, né? Inclusive, eu até peguei aqui uma colinha aqui que eu tenho aqui no meu treinamento, que para te dizer, na verdade, a distância do que o Armando comentou, né? Na verdade, foi natação, corrida e ciclismo por último. E o vencedor foi o Carlos Dolabella, né? Isso. Mas voltando só uma ressalva. Uhum. Eu já estou com um bate-papo marcado com o Werneck. Legal. E com o Dolabella também. Então, eles também vão contar a versão deles. Muito Mas importante. pode continuar aí. Muito legal. É importante lembrar essas histórias, porque, infelizmente, o Willi Kerr, jornalista também do Jornal do Brasil, veio a falecer muito precoce, sabe, com um acidente de carro, né, naquela época. Bom, aí voltando lá para as provas de corrida rústica no Rio de Janeiro, o Werneck ele tinha feito a Corja, que é fundado a Corja, o Clube de Corredores do Rio de Janeiro, e eu fiz a inscrição junto com meu pai. Eu comecei a correr na rua. Aí, com 13 anos de idade, eu participei de uma prova do Leblon Leme, que era de 8 quilômetros, fiquei em segundo colocado. Depois me inscrevi para a minha primeira maratona que o José Inácio Werneck organizou, que foi em dezembro de 1980, Michel, no calor do cão, cara. Novembro de 1980. Essa foi a primeira maratona do Rio? Não seria a primeira maratona, já seria... Tinham 2 concorrentes, tinha a Sprinter
que a Eleonora Mendonça já tinha organizado em 78 e 79, e a Printa terminou em 1981, né? Depois eles pararam, ficou só o Werneck organizando provas de maratona. Não dava para ter 2 maratonas no mesmo ano, né? Então, claro, naquela época. Naquela época, então. E aí, o que aconteceu? Eu participei da minha primeira maratona com 15 anos, tinha acabado de fazer 15 anos de idade, e naquela época poderia correr de 15 a mais, era a categoria 15, 24 anos de idade, né? Categoria por idade, né? E eu participei, e o legal é que o Werneck, cara, tem que falar um pouquinho dele, tem que parar na história e falar um pouquinho dele, que ele foi uma pessoa muito importante para o triatlo brasileiro, não só para o triatlo, também para os maratonistas, né, para os corredores, porque ele tinha todo o know-how assim, internacional de como organizar um evento, sabe, de forma adequada, né? Porque ele viajava muito para o exterior. Então, ele tinha esse contato com as maratonas de Boston, de Berlim, de Nova York. Então, ele já tinha todo um know-how, assim, de conhecimento, né? E ele organizou a primeira prova, a primeira maratona do Brasil, que foi, não, desculpa, a primeira maratona do Jornal do Brasil e do Atlântico Boa Vista. E depois disso, ele organizou o primeiro triatlo oficial, que foi em 1983. Graças a ele, cara, naquela época, pra você ter noção, a maratona do Werneck, Jornal do Brasil, chegou a botar 10 mil pessoas, pra você ter noção, Michel. Nossa Senhora! 10 mil pessoas em 1985. Hoje você pega a maratona do Rio, você bota 6 mil. Olha quanto tempo se passou e a gente não consegue abolir na nossa maratona. Incrível isso, né? E isso naquela época não tinha classe A participando ainda desses grandes eventos de maratona. Era mais a classe B e C. Eram poucos da classe A que participavam, porque depois virou moda, né? Todas as pessoas de academia hoje participam de maratona, né? Ficou uma coisa mais popular, né? Assim, a moda da corrida classe, né? não tinha chegado ainda ao Brasil, né? Eu lembro quando eu comecei a correr a São Silvestres, eu tinha 13 para 14 anos também, e de fato era mais o povão mesmo e pouquíssima gente que você encontrava no clube ou aqui em São Paulo mesmo no Parque do Ibirapuera. Exatamente, vou te falar que foi o Abílio Diniz que conseguiu botar essa galera da classe A para enxergar como fazia bem você praticar uma atividade de corrida rústica e até uma meia maratona, graças a ele que ele começou a popularizar, junto com o filho dele, João Paulo, né, a maratona em São Paulo, que virou uma febre, que hoje você bota aí acho que quase 20 mil pessoas participando, não é isso? Se não me recordo. As maratonas do Pão de Açúcar recentemente tem mais de 20 mil. 20 mil então. Então mudou totalmente o conceito daquela época de preconceito. Quem corre é só de pobre, né? Só classe média. Né? E isso foi mudando ao longo dos anos e as pessoas foram ver como a atividade física é importante para o ser humano, né? Bom, voltando um pouquinho atrás, então, Michel, eu participei da minha primeira maratona, que foi em 1980, né? Com 15 anos de idade, terminei em 3 horas e meia. E daí ia participar da minha segunda maratona. Daí o Werneck mudou a data da maratona de novembro para julho, porque em novembro era muito quente, daí ele mudou para julho. E aí eu estava treinando para fazer essa segunda maratona do Werneck, quando eu peguei uma pneumonia, e meu pai sabia que eu era maluco, né, ia correr de qualquer jeito, a gente viajou para o Campos de Jordão, não deixou eu correr a maratona, e eu de birra saí para correr no dia da maratona, 3 horas na rua sozinho, falei, cadê meu filho? Aquele moleque capeta, onde é que ele tá? De birra, né, cara? E aí, para gastar energia. Gastar energia. Mas mesmo assim, em setembro, eu participei da minha segunda maratona também na minha carreira, que foi em 1981, ainda com 15 anos de idade, e fechei com 2 horas e 59 minutos. Foi o meu melhor tempo naquela época, né? Até então, né? E aí, aquela história que eu te contei, Michel, pode continuar? Pode. Aquela história que eu te contei da ultramaratona, né? E como eu gostava de correr longa distância, o Werneck tinha uma revista que chamava-se Viva, além de... só fazer uma dentro também. Além dele ser organizador de eventos, ele tinha o Jornal do Brasil para publicar nossas provas, tinha uma coluna dele chamada-se Campo Neutro, que ele falava de futebol e esporte do triatlo, de maratona também, e tinha a revista Viva, que ele publicava uma metade das folhas só de triatlo e corrida, né? E depois começou a botar ciclismo também. Então ele foi um precursor de tudo, um know-how incrível assim, que o Werneck teve para que o esporte pudesse dar aquela alavancada e crescesse naquela época, né? E aí, muito bacana. Muito bacana. E foi uma das revistas dele que eu vi que tinha uma prova que vinha de Uberaba, Uberlândia, de 100 km, e eu, fascinado já por longa distância, falei, pai, vou querer correr essa prova aqui. Você tá maluco, 100 km é muita coisa, meu filho, mais do que 2 maratonas. Não, vou correr. E na edição seguinte apareceu o Ronaldo Borges, Marco Ripa e o Carlos Dolabella, vindo do Havaí,
E eu fiquei fascinado, Michel. Nossa, eu falei, meu irmão, que coisa maravilhosa. Pai, não quero fazer mais essa prova de 100 km, não. Agora eu quero conhecer esse Ironman aqui. Que Ironman é esse, meu filho? Dá uma olhada na distância. Você tá maluco? Você é muito longo, você vai morrer. Não vai aguentar isso, não. Você é muito novo para poder Você participar tem a dessa revista prova. ainda, Ale? Tem tudo aqui. O meu museu é completo, Michel. O dia que você precisar, cara, faço tudo. Vamos publicar isso tudo no Endorfina. Tem muita coisa, muito material bem bacana assim, de história que eu consegui guardar, bastante coisa muito interessante, né? E aí, Michel, o que aconteceu? Eu comecei a treinar para essa prova, só que eu estava com 16 para 17 anos de idade. No Ironman, como a gente havia comentado, só pode a partir dos 18 anos de idade, né? Mas eu dei sorte que quando comecei a treinar, e eu não tinha bicicleta, não tinha nada, eu tinha uma Caloi 3, né? Então, até uma situação interessante também, que teve uma prova de ciclismo, eu comecei a procurar provas de ciclismo para começar a treinar, né? E eu tinha uma Caloi 3, que eu ficava de São Conrado a Ipanema e de volta, que dava uma distância de 16 km, né? Aí vi uma prova que dava volta na Lagoa, e estava praticamente, era 4 voltas na Lagoa, que era 32 km, eu falei, vou me inscrever nessa prova, e fui lá todo metido, né? Cheguei lá para alinhar, o cara veio minha bicicleta e falou, você não vai com essa prova, é proibido, bicicleta tem que ser bicicleta de estrada, você não tem marcha aqui na minha munheca, aqui são 3 marchas, não, você não vai com... Eu ainda tinha cortado minha bermuda do colégio, né, para virar bermuda de ciclismo, né, sem capacete, de tênis, sem nada, não, daí até que meu pai conseguiu convencer lá o organizador, para deixa o moleque participar aí, cara, deixa ele participar da primeira prova de ciclismo dele, de repente ano que vem ele vai atrás da bicicleta diferente, a bicicleta mais apropriada, né. Daí deu, né, bicho? Deu a largada da prova, os caras mesmo, tomei uma fumaça enorme, não vi mais ninguém, cara. Aguentei só 500 metros com a turma, os caras me deram um capote no meio da lagoa, né? Mas completei a prova, né? Fui valente, fui lá, fui colocado, tomando capote, mas terminei, né? Qual era a distância, você lembra? Era 32 quilômetros, eram 4 voltas na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Eu na primeira volta já tinha ficado longe, né? Aí foi minha primeira experiência com a bike, né? E até então eu só estava... um adentro, vamos voltar um pouquinho da história. Eu também comecei a nadar no Flamengo com 6 anos de idade. Olha o meu trauma da natação, por que eu não fui um bom nadador que nem o Galindes, né? Meu pai me botou com 6 anos de idade, no primeiro horário, que era 6 horas da manhã, no inverno. Coitado, durante 3 meses meu. eu bati queixo, meu irmão, na borda da piscina. Não conseguia aprender a nadar. Daí o professor insistente, que era o Rogério, né? Que veio até a falecer também, excelente professor, né? Ele, não, vou te ensinar a nadar de qualquer forma, até que ele me botou na piscina da Olímpica mesmo, estava muito frio, não tinha aquecimento naquela época, Michel. Eu comecei a bater queixo, que eu vou voltar aqui numa próxima época, que agora não vai dar, não. Deixa eu continuar correndo, que é mais quentinho, mais agradável. Exato. Porque meu pai me botou para aprender a nadar, porque como eu gostava de surfar, pegar onda, eu tinha que aprender a nadar para não morrer afogado no mar, né? Mas Sem depois dúvida. eu só voltei a nadar depois por causa que o triatlo apareceu na minha vida, eu comecei a fazer aula sozinho. Depois tive aula com o Roberto Pávio, né, que foi técnico do Dija Madruga, dava aula na Gama Filho, e começou a me filmar por debaixo d'água para tentar corrigir meus movimentos, junto com o Rafael. E aí comecei a melhorar um pouquinho minha natação. Depois disso eu tive a minha primeira temporada nos Estados Unidos, que eu melhorei bastante, que eu vou comentar contigo lá na frente. Bom, isso foi mais ou menos esse meu começo de ciclismo, triatlo e corrida, né? Praticamente dessa forma. Joia. Olha, lá atrás você falou que deve ter sido genética, né, que te deu essa resistência de ficar subindo as escadas lá da pista de atletismo Célio de Barros por 3 horas. O cara te esqueceu lá. Mas que história é essa desse teu familiar que atravessou o Brasil a pé? Quando é que foi isso? Olha, essa história é bem bacana. Eu vou ter até aqui para não me perder na distância. Foi o seguinte, a minha bisavó, ela morava no Maranhão, né? A família tinha pouca idade, tinha uns 10 anos de idade, e houve uma seca muito grande naquela época, naquela região. E eles tiveram que sair da cidade que chama-se Barra do Corda, no Maranhão. E fizeram uma caminhada, Michel, de 497 quilômetros até Belém do Pará. Isso meses a fio, né? Não foi numa tacada só. Foram caminhando, né, pernoitando. Fizeram essa caminhada de 1.497 quilômetros. É uma espécie de peregrinação. Exato, para fugir da seca. Lá em Belém surgiu uma oferta de trabalho, lá no Pauni, que é a fronteira do Amazonas com o Acre. Eles pegaram o barco e foram entre barco e caminhada, quer dizer, o total mais 3.000 quilômetros de descendo o barco e andando perto dos ribeirinhos, né? Lá eles começaram a fazer a vida. O meu avô veio de Portugal, jovem, militar, com 18 anos de idade, ele desertou, não quis voltar para Portugal, e nessa mesma época ele viu que tinha uma oferta de trabalho lá no mesmo lugar onde minha bisavó tinha ido, lá no Pauni.
foi ao encontro dela lá. Quer dizer, acabou se encontrando lá, né? E lá fizeram família, né? Meu avô virou um grande empreendedor, estava na época da borracha, ganhou bastante dinheiro lá e fez a família dele toda lá. E depois voltaram para Belém e alguns filhos vieram morar em Portugal, outros vieram morar no Rio de Janeiro. A família meio que se dividiu, né? Mas eu acredito que esse meu endurance vem exatamente da minha bisavó, né? Dessa caminhada, peregrinação que ela fez imensa, né, cara? Então, eu gostei do brinquedinho de correr, então, já que tu gostou, meu filho, então a genética toda vai ser da tua bisavó, né? Vai tudo para você, né? Olha, como é que você descobriu isso? Aí isso que eu estava dando a palestra, volta e meia dou algumas palestras pelo Brasil afora, né? E aí, terminando a palestra, o cara me perguntou assim, Alexandre, isso é genética, que isso vem dos teus antepassados? Eu resolvi pesquisar, né? E meu pai já tinha esses dados assim em mãos, né? Ele falou, filho, vem cá, vamos sentar aqui, eu vou te explicar aqui como é que era a minha avó, de onde eles vieram, de onde seu avô nasceu, seu bisavô nasceu. E aí essa história surgiu por muita coincidência, né? Eu acredito um pouco nisso também, que isso não vem só do gosto, da vontade só, entendeu, Michel? Acho que vem também um pouquinho da genética que a gente recebe, né, dos nossos antepassados, né? Isso daqui a pouquinho eu vou te perguntar porque eu tenho curiosidade de saber. Mas então foi mais ou menos a mesma história que o pai adotivo do Superman contando para ele dos superpoderes dele, não é isso? Exatamente, cara. E eu vou te dizer o seguinte, esse endurance veio por parte do meu pai e a dor, assim, a sensação de dor veio por parte da minha mãe, diretamente, sabe, cara? A minha mãe, nos últimos, digamos assim, 20, 25 anos, ela vem sofrendo com problemas de circulação das pernas. E a dor dela é como se você terminasse uma maratona, um Ironman, e não conseguisse dar mais 2 passos, entendeu, Michel? É aquela caminhada para o banheiro, do quarto para o banheiro, que vai devagarinho, sofrida. Eu acho que esse poder de superação de dor vem da minha mãe, com certeza. Que bacana, cara, que legal. Ô, Ale, assim, eu tenho interesse em saber, você já explicou aqui como é que foi aí o contexto do Ironman e tal. Então o seu primeiro triatlo não foi o Ironman? Não. O seu primeiro triatlo foi a Corrida Alegre? Isso. Não foi a Corrida Alegre, não. Meu primeiro triatlo foi o primeiro triatlo oficial do Brasil. O triatlo no Café do Brasil, exatamente. Legal, em 83. Que a distância e aí depois era 1 você foi km de pro natação. Ironman. Então, o Café do Brasil, a distância era 1 km de natação, 43 km de bike e 11 km de corrida. E foi o que o Armando comentou. Eu fui desclassificado, eu e mais já metade dos participantes foram desclassificados por erro do staff que dirigiu a gente para o lugar errado. Meu Deus. E aí eu fiquei muito chateado, porque até então nunca tinha sido desclassificado de nada, né, Michel? Cheguei no colégio para mostrar o resultado. Cadê o resultado, Ribeiro? Não, eu fui desclassificado, fiquei muito chateado da vida. Não tinha nada para... E o teu segundo triatlo, então, foi Kona? Não. Daí o segundo triatlo, Michel, foi bem interessante, porque eu consegui o meu primeiro patrocinador para me bancar, pelo menos a inscrição, e para me dar um bônus se eu chegasse entre os 10 primeiros, entre os 20 primeiros, entre os 30 primeiros, né? E a distância... Mas você já queria ir para o Havaí? Já queria ir para o Havaí. Estava firme que é para o Havaí. E meu pai sempre me levava para as provas todas, né? Todas as provas, né? E aí a distância era 1,5 de natação, 55,5 de bike e 15 km de corrida a pé. É já quase um meio Ironman, né? Você passava pela Grota Funda, que era um trecho de serra de 1,5 km, né? E depois um vento contra da lestada no mar, né? Na Praia da Barra. É uma prova extremamente dura, assim, em termos técnicos, né? E aí o cara me pagou a inscrição com o dinheiro dele. Eu fiquei chateado, pô, pagar o seu dinheiro, meu pai pagava, né, cara? Só a empresa paga a minha inscrição. Ah, então tá bom, vou pagar com a minha empresa. E aí acabei que eu fiquei em 10º geral nessa prova, Michel. 6º brasileiro. Primeiro vieram os gringos, né? E depois vieram o Roger de Moraes, Campesato, Roger de Moraes, Carlos Dolabella, Marco Ripper, Tizano e eu, em 10º, né? E aí eu vi que eu levava um jeito para a coisa, né, cara? Eu acho que eu levo um jeito para o triatlo. Isso sem estar com a natação em dia, né? Naquela época eu estava nadando por conta própria, nadava no mar, e nadava sozinho na piscina. E a bike eu ia na cara e coragem nos treinos que o Werneck organizava aos sábados, né? Durante finais de semana, né? Era quando você pedalava, só os sábados? Não, pedalava 3 vezes na semana. Mas o sábado é o dia de simulado que ele organizava lá na Barra de Guaratiba, né? Para todo mundo, né? Para a galera toda, né? E aí eu vi que eu levava jeito, porque eu já tinha, pelo menos, a corrida era o meu ponto forte, né? Eu só tinha que trabalhar agora o ciclismo e principalmente a minha natação, né? Aí no final da prova, meu pai grudou no Jim Harper e falou assim, Jim Harper, você tem algum centro de treinamento nos Estados Unidos? Ele falou, eu tenho, sim, lá em Sacramento, na Califórnia. Pô, meu filho quer participar do Ironman lá do Havaí, ele vai ano que vem lá com 18 anos de idade, você tem algum coach que te treine?
Ele sim, tem um coach, Mark Evans, que é meu coach até hoje, inclusive, Michel. A gente se comunica, ele já tem três livros dele aqui, o último que ele me mandou tem um ano atrás, bem atualizado. Um cara excepcional, um cara inteligentíssimo, já fez Ironman do Havaí umas 3 vezes também, já foi atleta das antigas. E foi o primeiro treinador da equipe olímpica americana, né? E aí tive essa grande sorte, porque o meu primo morava 1 hora lá do Centro Olímpico, em Sacramento, na Califórnia. E isso me ajudou muito, que eu fui para casa do meu primo, fiquei lá na casa dele e fiquei treinando durante 3 meses para o meu primeiro Ironman do Havaí. E aí dei muita sorte, porque eu aprendi muita coisa lá, Michel, em termos de treinamento, alimentação, material, deu um passo assim, gigantesco em relação... Claro, eles já estavam bem mais adiantados do que vocês aqui no Brasil, né? Bem mais, a tecnologia lá, como sempre estão, né? Sempre estão, não mais agora, que agora por causa da internet tudo facilita as informações, né? Mas você estando lá, quando chegava uma revista americana aqui no Brasil, era aquela raridade, né? E a gente ficava folheando a triatlética que era publicada, né? A gente ficava com os olhinhos brilhando, via as bicicletas, via o material de corrida, de natação, os lugares onde a gente treinava, né? E aí, quando eu tive essa primeira oportunidade de participar ao lado dos melhores do mundo, que o Jim Rapid tinha sido top 5 no Havaí, o Shawn Molina, irmão do Scott Molina, também não participava de Ironman, mas participava de distâncias olímpicas, era uma fera também, treinando com essa galera toda. Eu dei uma evoluída muito grande no triatlo, sabe? Durante esses 3 meses. Eu tive a grande oportunidade, me ofereceram também, de trabalhar lá, de estudar e de morar lá. Aí eu acabei voltando por causa da namorada, Michel, aí tu já viu, né? Mas poderia ter feito a minha vida lá, mas não me arrependo, porque acho que o bom disso tudo foi que eu, como o triatlo estava iniciando no Brasil, eu voltei e eu consegui inaugurar várias provas no Brasil, como foi o primeiro triatlo de Brasília, que quando o Dolabella ganhou, eu fiquei em segundo, o Marco Ivo foi terceiro. Você tem noção, eu de 10º já passei para segundo colocado. Depois a gente volta para o Ironman do Havaí, que eu vou te comentar a respeito da prova, mas só para dizer como é que essa temporada que eu passei nos Estados Unidos me fez evoluir muito. De 10º eu passei já para segundo colocado lá em Brasília, e que eu cheguei para o Beto, daqui a pouquinho já vai ter atletas campeões aqui nessa região, por causa que a região do Brasil era muito privilegiada, que tinha pouco movimento de carro, né, naquela época, né, Michel? E as estradas já eram bem projetadas e eram imensas naquela época. E aí, uma delícia. E aí, poxa, pouco tempo depois surgiu o Leandro Macedo, o Manzan, e um pouquinho antes até o Rivaldo Martins, que o irmão dele, Rogério Martins, também morava lá em Brasília, mas o Rivaldo teve aquela infelicidade de ter um acidente grave, né, que ele teve uma amputação de perna, né, mas mesmo assim foi um dos grandes atletas do Paralímpico, até atleta de grande performance, né, mesmo com os andantes, né. E aí eu comecei a inaugurar essas provas, que foi em Brasília, depois teve o primeiro triatlo de Caiobá, que eu fiquei em segundo também, o Dolabella ganhou, eu fui segundo, o Marcos Tiezinho ficou em terceiro, de São Paulo. Depois teve o triatlo de Fortaleza, que o Zé Filho ficou em segundo, eu fiquei em primeiro. E aí fomos inaugurando as provas ao longo do Brasil, né? Mas voltando um pouquinho atrás, depois que eu participei... Então, você estava falando de Kona? Isso. E tudo isso que você contou agora foi depois de Kona em 84, né? Uhum. Olha que loucura, só. O que eu tenho curiosidade de saber, Ale, hoje, se o cara ganha a vaga para Kona, né? Porque não dá mais para querer ir para Kona, simplesmente pela sua vontade. O cara vai na internet, o cara pesquisa, o cara já leu muita coisa, o cara tem livros, tem técnicos hoje em dia, em qualquer esquina tem um técnico que pelo menos diz que entende. O cara busca informação. Certo. Você lembra como é que foi isso para você? Você tinha participado de alguns triatlons, 2, 3. Você viu na revista, você deve ter conversado com o Werneck, na revista Viva. Você deve ter conversado com o Werneck, depois com o Dolabella e tal. Mas qual que era a tua expectativa, cara? A hora que você aterrissou em Kona, abriu a porta do avião e viu aquela sauna, aquela estufa. O que você pensava? Enfim, qual que era o teu objetivo? Era só completar a prova, mais nada. Não tinha perspectiva nenhuma de tempo. Não falei, nem fiz conta, nem fiz nada. O meu coach chegou a fazer conta. Disse que eu ia nadar para 1h15 e eu nadei para 1h05. Disse que eu ia pedalar para 6h30, eu pedalei para 6h07. E falou que ia correr para 3h30, eu corri para 4h30. O meu maior potencial, que seria a corrida, eu pifei, que eu tinha terrível durante a prova, a maratona inteira, falta de ar durante os 42 km inteiros. Não consegui correr, desenvolver minha corrida, mas eu fui sem expectativa nenhuma, era só puramente foi pelo prazer de completar aquele evento, de estar participando de um evento que me chamou muita atenção, foi com aquela imagem da Julie Moss, né, dela, que na época o
o Marco Ripper, ele conseguiu trazer a fita VHS, as imagens da NBC, e botou no Esporte Espetacular aqui. Ele foi a pessoa que fez a narração do evento, né? E aquilo foi fácil, né? Foi lindo demais ver aquele sacrifício todo da Julie Moss, ela liderando a prova bem à frente da segunda colocada, e faltando assim 16 quando ela começou a passar mal, né, na prova, e faltando 5 metros para terminar. A própria Julie Moss, ela nem achava que ia ganhar a prova, ela ia lá para completar um evento que haviam falado para ela que ela é legal no Havaí, e deu uma repercussão assim enorme no planeta, né? Que ele emocionou muito as pessoas que assistiram naquela época. Eu recomendo até hoje que queira assistir. Tem no YouTube lá, você resgata lá, acho que foi o Ironman de 81, de outubro de 81, né? A Fernanda Keller também citou a Julie como uma pessoa que ela admira bastante no triatlon, e eu coloquei no post do episódio da Fernanda, que foi o primeiro episódio, eu coloquei um link para o vídeo no YouTube. Quem quiser ver aí depois da conversa aqui com a Ale, entra lá no post da Fernanda e clica, que as imagens são emocionantes e, claro, super antigas e tal, mas bem emocionantes no YouTube, tem bem detalhado. É legal a gente contextualizar aqui, e vocês estão fazendo isso, porque talvez o ouvinte aí mais novo, o ouvinte que começou agora faz pouco tempo, ou nos últimos 10, 15, 20 anos, ele não tem essa noção de como é que era, de como é que foi naquela época, porque hoje a informação circula muito fácil, então as pessoas têm acesso e você consegue prever, fazer planejamento, enfim, você sabe o que vai te esperar. E naquela época não, né? Você recebia relatos, tinha uma revista, uma fita de VHS, mas era tudo muito pouco, a gente não tinha esse acesso à informação. E justamente por causa da Julie Moss, da cena dela chegando, engatinhando, enfim, naquele estado que não é muito legal de você ver um ser humano, isso não te dava um receio, tipo, caramba, e se isso acontecer comigo, o que passava pela sua cabeça? Michel, eu posso te dizer o seguinte, naquela época realmente a gente era muito carente de informações, né? Como eu te falei, essa minha ida lá para a Califórnia me ajudou muito, assim como o Dolabella também foi para a Califórnia, o Roger de Moraes também foi, o Marco Ripper também foi lá para a Califórnia, quer dizer, depois a Fernanda veio para ir para a Califórnia também, depois para o Colorado. Então a gente buscava informações de fora para trazer para cá, mas era muito carente. Hoje em dia você pega um computador, você tem acesso a tudo que você quiser no Google, no YouTube, o que for, né? É uma bibliografia muito rica, né, para você ter informações hoje em dia. Naquela época era uma carta que você mandasse, quando eu mandava uma carta para o Brasil, eu demorava 15 dias para aquela carta chegar, né? Uma revista detalhada do triatlo mesmo, demorava a cada 2 meses para a gente ter uma revista bacana, e mesmo assim com poucas informações, né? Então a gente buscava bastante informação através das viagens que a gente fazia, né? Isso é que a gente conseguiu enriquecer um pouquinho as informações no triatlo no Brasil. Tanto é que eu fiz uma entrevista no Jornal do Brasil com o Werneck, que me deu essa oportunidade naquela época, tinha voltado do Havaí, que as pessoas que estivessem interessadas em adquirir algum conhecimento que eu tive lá fora, eu estava disponível, né, passar todas essas informações, para que o teatro pudesse se popularizar um pouquinho mais, pudesse crescer um pouquinho mais no Brasil, a gente pudesse ter uma disputa mais igual para igual com os americanos, com os gringos, né, com os forasteiros que a gente chamava eles, né. Então, realmente, como você falou, era muito difícil você ter essa riqueza de informações, e foi através das nossas viagens que a gente começou a trazer mais coisa para o Brasil, né. E isso fez com que você não tivesse receio, então, de largar um Ironman, uma coisa completamente desconhecida, e claro, pelas distâncias, pelo próprio tempo dos campeões, era uma coisa que no mínimo te dava um frio na barriga, não? Michel, de maneira alguma, cara. Na verdade, como eu fui muito apaixonado por provas de longa distância de endurance, isso me dava mais prazer, não me dava medo. Dava prazer de você tentar buscar o desconhecido. Depois que eu completei essa prova meu Ironman, como a gente sempre fala, né, de termina um Ironman, vai estar todo ruim, massacrado, cheio de dor muscular. No dia seguinte você está fazendo aquela continha, né? Ano que vem eu vou voltar aqui para melhorar um pouquinho na natação, melhorar um pouquinho mais no ciclismo, melhorar um pouquinho a corrida, né? É um vício prazeroso, né? E isso vem desde moleque, então eu nunca tive medo dessas barreiras na minha vida, né? Achei que sempre quis mais e mais e mais, tentar melhorar minha performance, aumentar as minhas distâncias, as minhas quilometragens, sem medo, entendeu? Sempre com a coragem de não errar, né? Tá certo. Ô, Ale, e isso, né, talvez na época você não tivesse consciência disso, mas hoje a gente olhando o teu currículo, o teu histórico e chegando no Ultraman e tal, a gente já conseguiria, né, olhando para trás, dizer, bom, esse menino aí realmente ele tem futuro. Mas legal. Ô, Ale, você disse que teu pai não conseguiu por conta do trabalho de engenheiro, viajando o Brasil, construindo estradas.
não conseguiu dar atenção para os teus dois irmãos mais velhos e de repente veio você, coincidentemente ele foi se aposentar e aí ele pôde curtir de fato, enfim, incentivar o filho mais novo a participar das provas e torcer e tudo mais. E eu conheço o teu pai, né? Naquela época que a gente competia junto, ele sempre estava nas provas e tal. Com certeza ele é o seu fã número um. Que importância teve isso aí no contexto da sua carreira hoje, né? Olhando aí para trás e tal, o incentivo de um pai ali, tanto torcendo por você, pegando tempo, tirando foto, levando você para as competições, te apoiando e passar 3 meses nos Estados Unidos, enfim. Como é que importância Pô, teve Michel, eu vou isso? te falar, naquela época teve uma importância muito grande, né, cara? Você imagina meu pai engenheiro civil, meu irmão arquiteto, minha irmã economista, administradora, né? E naquela época você ser professor de educação física já é um baita preconceito, né? Vai virar vagabundo, vai virar fiscal de maré, né? Quando eu fiz Boa, fiscal vestibular, de Michel, eu maré. fiz vestibular para engenharia por causa do meu pai, arquitetura por causa do meu irmão e economia. Fiz três. Eu passei para economia. Passei um ano na universidade mesmo, sem saber o que eu estava fazendo ali. Né? Meu sonho não era aquele, né? Eu falei, pai, não, eu vou estudar educação física, quero me formar em professor, quero ser técnico de corrida, de triatlo, de qualquer que for a modalidade que venha pela frente. E ele sempre me apoiou, minha mãe sempre me apoiou também, acreditando que quando a gente quer alguma coisa, Michel, a gente conquista pelo mérito, entendeu? Pela dedicação. E não foi outro, o meu esporte me ajudou muito a isso, a ter essa disciplina, a ter essa regra, a ter essa determinação, essa coragem de ir para frente, de buscar o melhor, né? Não só no esporte, mas também na vida profissional. E até hoje eu me mantenho dessa forma, né? Eu sou professor, tenho minha assessoria esportiva já desde 84, quando eu vou te falar que eu comecei a ser técnico antes de me formar, né? Depois que eu tive essa clínica lá com o Marquivas, né? Isso me trouxe um know-how enorme, comecei a já passar a prescrever tendo para minha ex-namorada na época, que era a Lúcia Sodré, e para um amigo nosso, que era o Ricardo Almeida, né? E aí começou desde cedo, eu sempre fui muito apaixonado por prescrever treinamento, né? Depois vinha me... E as pessoas nessa época, enfim, a tua namorada na época e esse Foram teu meus amigo, cobaias. eles... Então, e eles curtiam triatlon, era Não, corrida? então a primeira prova da Lúcia Sodré e do Ricardo não foi nem a prova curta, foi logo o Ironman do Havaí, de 85, participaram, junto com o Marco Rippo na época, todo mundo foi participar junto, foi uma equipe bem pequena de 5 pessoas, e a Lúcia tinha 19 anos de idade e o Ricardo tinha 20. E eu aprendi deles todos auxiliado com o Marco Rippo me ajudando também lá por fora, né? Então não poder errar muito, né? E eles... Cara, que E ela bacana foi a saber mais disso. nova atleta a participar do evento também naquela época, com 19 anos de idade. E aí ela professora de educação física também, se formou na Gama Filho, a gente veio a trabalhar junto com os atletas da equipe do paraplégico, né, que eram os cadeirantes de basquete, de atletismo, de natação. E isso foi um passado muito bom para mim, muito importante para mim, ver a superação dessa galera, que a gente treinava uma galera, Michel, que era lá da comunidade da Piedade, aquela galera bem carente, que nunca teve pai, não tinha identidade, nunca teve feito um exame médico, nunca tinha feito nada assim de coisas da nossa rotina normal de família, sabe? E a superação deles era tão incrível que eles acordavam às 6 horas da manhã, aquela galera que vendia bala no ponto, no sinal, né, da rua, no semáforo, até as 5 horas da tarde, depois saía dali, ia para o clube, tomava um banho, ia fazer atletismo com a gente terças e quintas na Gama Filho, voltava para o clube quase 11 horas da noite. Então a gente passava praticamente com eles assim das 7 da noite até 10 da noite, 3 horas de treinamento dentro da pista de atletismo, e lá também tinha natação, e dava treinamento de natação para eles também. Então a gente vê essa superação dessa galera, que a gente olha assim, a gente tem todo um aparato, né, por trás, tem pai, tem família, tem saúde, tem educação. Como é que eu não vou conseguir também, né? Já que essa galera supera muito mais do que a gente, né? Um grande exemplo são os Paralímpicos, né? Não tenho dúvida. Sem dúvida. Até, enfim, Até até hoje. hoje, né? Ano passado a gente teve a oportunidade de assistir aqui um pouco mais perto, na nossa realidade, as Olimpíadas daí do Rio. E, sem dúvida nenhuma, a gente fica emocionado e muitas vezes a gente para e pensa, puxa, eu devo parar de Exatamente, cara. reclamar, porque eu tenho Exato. tudo, né? E reclamo, e aquelas pessoas estão lá Tá tudo e lutando contra todos, né? contra, enfim, obstáculos contra tudo e Verdade, contra é. todos, exato. Enfim, mas que bacana. O Ale, então, isso aí também acabava te motivando
enfim, treinar e render e não desistir, porque com certeza, mesmo com toda essa genética e essa vontade, treinar para Ironman não é fácil. Agora, você não se focou no Ironman, né? Você competia as outras provas, como a Fernanda, mas também queria competir no Ironman, até porque o Ironman era uma vez por ano só, não é Exatamente. O que isso? aconteceu? No primeiro Ironman do Havaí, o meu coach, o Mark Iver, falou o seguinte: olha só, volta para cá um pouquinho mais tarde, vai amadurecer um pouquinho nas outras distâncias, porque você ainda está muito jovem para poder participar desse evento. Eu voltei lá só com 26 anos de idade, 25 para 26 anos de idade, Michel. Então, depois de eu fui participar lá em 84, 91 novamente. você... Entendeu? Daí em entendi. 91 eu fui seguir direto. Interessante. Mas, então, aí como é que foi teu Ironman, então? Foi traumático? O que Não, houve? Você curtiu? Terminou em quanto até tempo? a largada, até a chegada da bike foi sensacional. E vou te falar o seguinte, se você pesquisar aí no Google, foi o ano mais quente de todas as edições do Ironman do Havaí, foi 84. Depois procure isso, dar uma pesquisada nesse detalhe, que eu fiquei sabendo tem pouco tempo atrás. Mas... Isso é medido mesmo, né? Porque hoje em dia todo mundo, quando volta do Havaí, fala que foi o ano mais difícil, mas foi o ano né? que mais fez calor na ilha, exatamente. Que mais fez calor. Sempre faz calor, né, Michel? Aquela ilha, você sabe como é que é naquela época do ano. Sempre, não tem moleza, né, cara? Um grau a mais, um grau a menos, não vai fazer tanta diferença. Se tá 50, 45... E como é que foi o teu Ironman? Como é que foi a prova? Perfeito, como eu te falei, foi abaixo do que o Mark Ivan havia previsto. Ele havia previsto que ia nadar para 1h15, eu nadei para 1h05. E ele falou que ia pedalar para 6h30, eu pedalei para 6h07, 6h05. E o grande sacrifício foi a maratona. Mas na semana antes da prova, 2 semanas antes da prova, aliás, a gente chegou lá com 15 dias antes, né? Beto Gaglianone e a Mônica Luciano, que eram 2 grandes atletas também, eles fizeram o percurso da prova na quinta-feira, para sentir como é que era o percurso, né? Fizeram 180 km de pedalada. Michel, eles chegaram no hotel, estatelado, caíram na grama, passando mal. Saindo fumaça pelo corpo, falei, caraca, daí no dia seguinte eu falei, Rafael, porque naquela época a gente pegava a bicicleta e não tinha posto de abastecimento ao longo da estrada, então só ia ter só lá em Ravi. Então os caras não tinha, só em Ravi, não tinha nada naquela ilha. Se eu te mostrar uma foto... Não tinha essa história de 5 em 5 quilômetros treino, e tal? Durante o treino, não tinha aquele abastecimento que eles fazem, claro. eles fazem antecipadamente, que eles botam uns cooler enormes no percurso, não tinha bar para você abastecer. Só tinha só lá em Ravi. Imagina. Eles chegaram mortos, eu falei, caraca, os caras estão passando mal. Pô, eu falei, Rafael, vamos abastecer até o máximo. Te levamos um supermercado aqui nas costas, Michel. Várias garrafinhas, cara. Muita comida e toda coisa e tal. Aí a gente terminou o treino mesmo, inteiraço. Saímos para correr quase a 4 por quilômetro de média, né? 4,30 por quilômetro de média. Falando, caraca, a gente vai arrebentar nessa prova. O Leopoldo felizão, né? Acabou que o Gaglianone foi lá e foi o melhor brasileiro da turma, mesmo tendo esse trauma uma semana antes, né, do treino. Mas o que eu passei mal mesmo foi na maratona, Michel, que quando eu saí para correr, quando deu 4 km de corrida, eu comecei a passar mal de ar, não conseguia respirar, falta de ar, 4 km. Com 4? E que a minha estratégia era correr de posto a posto, que era, a cada 2 milhas tinha um posto, conseguia trotar devagarinho e caminhava no posto inteiro, abastecia, parava e voltava tentando correr no outro posto, entendeu? E assim foi um sacrifício. Acabei fazendo em 4 horas e 28 minutos nessa maratona, mas terminei, cara. E foi uma emoção tão grande, cara, que os últimos 2 quilômetros comecei a chorar. Aquela foto que você me mandou, e você chegando, ao mesmo tempo, né? Chorando, muito visivelmente emocionado. Muito, muito bacana. Tá o meu pai lá. Meu pai tem essa fita que eu tenho que mostrar para vocês depois, eu chegando. Ele, that's my boy. Todo feliz da vida, muito legal. Que bacana. Vamos publicar aqui no Endorfina também esse vídeo. Pode me mandar que eu passo aqui para o site para todo mundo poder ver. Ô Ale, que legal. Aí, bom, você voltou depois em 1991. E então de 85 em diante, até 91, você, com o Mark Evans, você se concentrou no triatlon para evoluir, enfim. E isso também é uma coisa que, aproveitando aí o gancho, hoje em dia tem muito atleta que inicia no triatlon pelo Ironman, embora não com 18 anos. Né? Às vezes é com 30, 35, 40, aquele cara que viu, enfim, que ficou sabendo do Ironman, um amigo no trabalho e tal, ouviu na televisão, na revista, na internet, e o cara fica maravilhado com aquele desafio, e ainda mais a gente tendo uma prova aqui na esquina, aqui em Florianópolis, fica muito mais acessível para o sujeito, basta, na verdade, como disse o Galindes, basta o cara pagar, o cara está dentro do Ironman. Aí, claro, ele vai ter que se preocupar com o treino, minimamente ele vai ter que treinar,
e mesmo que ele faça em 17 horas, ele faz, né? Mas existe essa polêmica, né? E é uma das coisas que a gente tem discutido bastante aqui também, essa história do Ironman versus, entre aspas, Certo. o triatlon, né? Tem o cara que é o triatleta, que hoje em dia parece que está em extinção, e os números mais ou menos comprovam isso, e tem o Ironman, que está em plena ascensão, né? Todo mundo sabe que a corporação do Ironman foi comprada por uma corporação gigantesca na China por não sei quantos Dando milhões de tudo, né, Michel? dólares e que eles estão ampliando, enfim. E claro, se os caras investiram tanto dinheiro assim nas provas de Ironman, na marca de Ironman, no mínimo eles veem um grande Grande potencial e eles signal. vão querer agora explorar isso ao máximo e provavelmente o triatlon Ironman vai se popularizar ainda mais. O que você acha, também olhando pela tua experiência, ter começado muito cedo, mas deu para entender que, enfim, era um sonho e você não tinha noção das coisas, não você, todo mundo, porque né, era uma coisa nova. Mas como é que você vê isso, desde aquela época até hoje, essa mudança que houve? Porque antigamente você, Alexandre Ribeiro, era um triatleta e fazia Ironman. A Fernanda Keller era uma triatleta e competia Ironman. O Armando e o Ripper e por aí vai. Ah, Hoje, você também enxerga, você concorda com isso que eu estou dizendo, que tem aí essa diferençazinha entre o triatleta e o cara que faz Ironman, o cara que é um olha, Ironman? Michel, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que não é nem certo nem errado. Eu acho que a gente tem que ir na felicidade da pessoa, sabe? A gente não pode dizer porque ele que é errado ele fazer um Ironman sendo essa primeira prova, entendeu? Eu acho que as pessoas têm tão pouco tempo hoje em dia para poder se organizar, ter tempo para você poder conciliar sua família, seu trabalho, seu lazer, seu esporte. E se você for tolir o cara de você não vai conseguir participar do evento porque você não tem preparo físico adequado, você está desacreditando ele. O correto, o certo seria você realmente começar nas bases, né, na prova do short triatlo, no olímpico, no Ironman, no Ironman. Seria a escadinha correta seria essa, né? Esse seria o degrau. Mas você não sabe o que. Você seguir os passos para fisicamente você se adaptar melhor a uma prova, porque tem outra. Eu concordo com você. Se o cara está feliz e vai começar com 45 anos a fazer esporte, quer fazer um Ironman, claro, eu também concordo que tem um componente psicológico que conta muito. Se não dá barato no cara fazer um short, para que o cara vai fazer? Mas aí tem o outro lado da moeda. E se você e você é treinador, enfim, eu não sei qual que é o teu exemplo aí, mas você com certeza esbarrou ou passou por essa situação do cara querer, vamos dizer, com 35 anos, começar a fazer triatlon e querer começar, seja com meio ou com Ironman, e eventualmente esse cara acabou se desanimando ou se machucando, enfim, porque um treino para um Ironman, um treino para um meio Ironman, já são coisas mais pesadas e que envolvem toda uma estrutura de apoio, inclusive familiar, até no próprio trabalho, dependendo do trabalho do cara, uma coisa que dá para conciliar, uma coisa que não dá para conciliar. Mas eu ouço muito treinador hoje falando que o problema do triatleta de Ironman é que ele acaba não durando muito. Você começou com 18, deu uma pausa, que eu acho que foi inteligente, não sei o que Com você acha. certeza. Aí você voltou depois em 1991, que são o quê? 6 anos depois, então você já tinha aí 24, né, para Exato. 25 anos. E então talvez pensando na longevidade, na saúde do sujeito, o cara treinar e como em corrida, ou enfim, para qualquer esporte, né? Você tem que começar num nível mais baixo, justamente para adaptar o teu corpo. E claro, o que vai determinar essa aceleração, essa evolução, é a tua capacidade de adaptação. E aí não tem um tempo certo. Mas passar por todos os degraus acho que faz parte. Exatamente, Michel. Eu acho que o primeiro lugar é o seguinte, cara. É você fazer um check-up com o seu médico. Ele que tem que dar autorização para você pra saber se você tem capacidade ou não de seguir no esporte, mesmo que seja uma caminhada, seja uma corrida, ou seja uma meia maratona, uma prova de 10 quilômetros. Ele que tem que dar o ok, pontapé inicial. Depois a pessoa, o atleta manda vem até a gente, né, com essa prescrição médica. Ok, está tudo check-up ok, tudo direitinho. Qual que é o seu sonho agora? Se o cara quer escolher o Ironman, a gente vai no sonho dele. Vou te falar que tive uma experiência com um aluno nosso. Ele chegou para mim faltando um mês para a prova do Floripa. E aí, só que ele malhava na academia, né? Marombeiro de academia, veio com o atestado médico, tudo direitinho, queria fazer o Ironman. Eu falei, naquela época, no Floripa,
tinha no máximo, acho que era 500 pessoas que se inscreviam, 600, foi no ano de 2001, 2002, alguma coisa assim. Foi logo depois que o Núbio entrou. Eu perguntei para ele, vem cá, você está nadando? Não, nada 2 vezes aqui na semana, 2.000 metros. Você está pedala aqui na academia spinning. Você tem bicicleta? Não tem bicicleta. Você está correndo? Eu corro 2 vezes na semana também aqui na esteira. E ele acabou completando a prova, Michel. Entendeu? De uma maneira, num sacrifício danado, mas ficou feliz. Claro, e hoje em dia ele mudou de esporte. Ele não faz mais Ironman, mas ele faz uma prova de trilha, ele faz uma prova de mountain bike. Entendeu? Então a gente não dá para seguir a pessoa, o que é o certo, o que é errado. A gente não pode, como é que se diz, tolir a felicidade das pessoas, entendeu? Por mais que ela venha se machucar lá na frente, a gente vai falar para ela só, você corre o risco disso. Se você quer mesmo assim, não, eu quero porque eu já conversei minha família está de acordo, eu vou para frente, eu quero concluir meu sonho. A grande maioria, na verdade, Michel, que a maioria dos atletas amadores, eles não têm um tempo hábil para seguir uma carreira de 10 anos de esporte, entendeu? A maioria vai de 5, 6 anos no máximo, num tipo de evento do Ironman. Eles acabam migrando do Ironman para provas de distâncias mais curtas, entendeu? Para ter só a felicidade de ter o prazer da prática do esporte. Agora, um atleta profissional já é diferente. Se o cara quer seguir uma carreira profissionalmente, aí tem que seguir essa escadinha, entendeu? O moleque começa com 10 anos de idade, com 12, né? Já começa a ter atleta de primeira, e ele quer fazer um Ironman, que o sonho dele não é ser atleta olímpico, é ser atleta de Ironman. Então ele tem que seguir essa escadinha, né, com segurança. Né? Agora o amador não, certo, não tem um porquê eu falar, não vai fazer porque é errado, acho que não existe isso. Esse é o meu pensamento, né? Tá certo. Olha, vamos lá. Eu fiz aqui uma conta, você teve 12 vezes em Kona. Isso. Você fez mais umas 38 provas de Ironman no Brasil e no mundo. Aí depois você fez 8 Ultraman. Triatlons, então, os curtos, sei lá, deve ter sido bem mais do que 2 ou 3 centenas. E inúmeras corridas. Exato. Qual prova ou quais provas significaram mais para você? Quais foram as mais marcantes e por quê? Conta algumas histórias aí pra gente dessas provas. Foram várias. Vou te falar que a minha primeira maratona do Werneck, em 1980, foi assim sensacional, porque o rapaz que havia ganho a prova do Werneck, que eu vou tentar lembrar o nome dele, Bill Roger havia ganho a prova do Werneck, a maratona dele, de 80. O coach dele publicou no Jornal do Brasil uma planilha de 12 semanas para a maratona. E eu tinha acabado de me mudar de Ipanema para São Conrado. E São Conrado era um deserto naquela época, em 1980. Não tinha ninguém lá, Michel. Ninguém sabia que era São Conrado. Sabia que era Leblon, ele pulava para Barra. E São Conrado não existia, né? Fica próximo ali da favela da Rocinha, que também não tinha essa dimensão toda como tem hoje em dia, né? E aí eu treinava sozinho praticamente, né, durante a semana. E aos sábados o Werneck fazia um encontro com a galera lá no Leme, fazer o percurso da prova, do evento, da prova, né? E aí essa minha rotina diária de treinamento foi muito bacana, porque a gente acaba conhecendo várias pessoas interessantes. Eu conheci o Sr. Heleno, que tinha 80 anos de idade, e ele completou a maratona do Werneck, com 80 anos de idade. Ele era o senhor mais idoso do evento, né? E eu tinha treinado junto com outro rapaz chamado Marcelo Begonchek, que havia feito atletismo comigo no Flamengo, só que ele corria pelo Fluminense. E a gente corria praticamente a maratona toda ela junta, quase 42 km juntos. E faltando 4 anos ele abriu um pouquinho de mim. E a minha chegada foi assim, foi muito emocionante. Foi a primeira prova de superação de grande endurance, né, cara? E como aquela fotografia que eu te passei ali do Ironman, do Havaí, eu chorando e sorrindo ao mesmo tempo, foi a mesma emoção, aquele prazer enorme de concluir, né, um objetivo que praticamente eu fiz sozinho, né? Naquela época não tinha ninguém para me treinar. Tinha um papel que eu grudei no meu quarto e segui riscando semana a semana todas as minhas longas e praticamente sozinho, né? Foi... Mas que já era o treino lá que o Werneck estava passando, a planilha que estava saindo no jornal. Do Bill Roger, que foi o vencedor da prova na época, né? Do Bill Roger. O famoso Roger. Aliás, essa iniciativa do Werneck foi espetacular, né? Porque se ele quer implantar um esporte novo no país, ou um esporte recente, a maratona, que exige uma dedicação e não tinha, vamos dizer assim, não tinha esse background, as pessoas não tinham esse conhecimento prévio, ele também dá mais ou menos uma receita aí de bolo para que as pessoas pudessem
minimamente treinar, ele iria garantir também um pouco mais da segurança da prova, menos trabalho para ele e mais sucesso para as pessoas concluírem, né? Certeza. E ele trouxe também o Cooper naquela época para dar palestra. A gente assistia as palestras do Cooper no Jornal do Brasil. E aí ajudava muita gente em informações atualizadas. Tentava atualizar um pouquinho para as informações que eram muito cruas no Brasil, né? Então, quer dizer, isso ajudou bastante. O Werneck teve assim, uma participação assim, exemplar assim, para o esporte no Brasil, não só no triatlo, mas nas corridas rústicas do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, e as maratonas também, né? E vou te falar, o Werneck ainda está inteirão, Michel. Foi uma memória fantástica, lembra de tudo. A da Web a mesma pessoa. Tiveram duas filhas, que foi a Sara e a Rebeca. E a Sara também continua participando de corridas rústicas também lá nos Estados Unidos, né? Fantástica a família. Olha, mais alguma prova que te marcou essa primeira maratona? Não, então, de triatlon? Teve o Ironman do Havaí, como eu te falei, né? Teve uma que me marcou bastante, foi uma foto que eu te mandei para a Endorfina, Michel. Foi da minha primeira vitória aqui no Rio de Janeiro, né? Que tem aquela chegada Nutella e tem a chegada raiz, né? Que a gente começa a brincar. Fala um pouco dessa. Eu vou publicar essa foto, muito bacana. A galera vai entender o que era triatlo com tudo aberto, né? As vias abertas, não fechava-se nada. A gente dava muita sorte de não morrer ninguém atropelado, né, cara? Mas essa foi bem bacana, porque estavam os melhores atletas do Brasil naquela época, né? Eu fiquei em primeiro lugar, eu fui passar o Roger de Moraes faltando 1 quilômetro da chegada. Aí o Roger ficou em segundo, depois acho que veio o Tizano, o Dolabella, Marco Ripper, o Gaglianone. Tava a galera toda do Brasil presente nesse evento. Foi abril de 85. Foi quando o Werneck ele fez o circuito brasileiro de triatlo. Ele fez 10 provas no Rio de Janeiro, que a distância era 1 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. E ele fez 10 edições. 1,40-10. Fez 10 edições, sendo que mais o Campeonato Brasileiro, que era de longa distância. Então ele fez 11 provas no mesmo ano. Dessas 10 provas que eles são chamadas seletivas do Campeonato Brasileiro, das 5 eu ganhei 4 e uma eu fiquei em quinto, porque eu participei, né? Porque eu não participei de mais eventos dela, eu até me arrependo hoje. Não arrependo, porque valia uma lambreta o vencedor do circuito. Não, desculpa, valeu a passagem para o Havaí, vencedor do circuito. Que acabou ganhando foi o Marco Ripper, né? E aí, essa minha primeira vitória foi interessante, porque quando eu passei o Roger de Moraes, estava chegando na linha de chegada, que a linha de chegada eram 2 escadas e uma fitinha, né? Só que, como a galera não esperava que eu chegasse tão rápido, Deus não fechou a rua, né? E aí, Michel, eu estou sprintando com um 757 Sulacap, um baita ônibus circular. Eu com aquela cara de pavor, você viu a foto aí, né? O cara quase foi atropelado pelo ônibus. Quase tem uma fatalidade ali. A foto histórica, né, Ale? A diferença da chegada à raiz e da chegada no Nutella, né? Que tem com fruta, com tudo, massagem no final, né? Sensacional. E essa foi tua primeira vitória numa prova? Tá, essa foi a minha primeira vitória, Michel, abril de 85. Como eu te falei, quando eu voltei dos Estados Unidos, o Mark Cuban falou para mim, agora você está pronto para você começar a vencer as provas no Brasil. Vai lá que eu tenho certeza que em breve vai ser a tua primeira vitória. Daí que eu voltei do Ironman do Havaí em 84, né? Que eu completei lá a prova foi em 11 horas e 42 minutos. Um mês depois eu participei do Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro, que eu fiquei em quinto. Em dezembro, no mesmo ano, eu fui para Brasília e fiquei em segundo. Depois, em janeiro, o primeiro triatlo do Cowboy, eu fiquei em segundo. E aí eu venci minha primeira prova em abril de 85, né? Foi essa sequência. Depois, foi embora, né? Foi só participando de prova pelo Brasil inteiro, que tinham, né? E tem um episódio muito interessante, Michel, que eu posso te contar? Claro, fica à vontade. Muito bacana. Foi o seguinte, o Djan Madruga também, um dos grandes atletas da época também, você tem que conversar com ele também, Michel. Sim, já disse que vai estar aqui. Já a gente grava aí o episódio com ele. Grande Djan. O Djan, ele tinha voltado do campeonato Hilton Head nos Estados Unidos, campeonato americano, tinha se sagrado segundo com essa prova. Só tinha fera também. Quem ganhou foi o Mark Allen, ele ficou em segundo, o Scott Moline em terceiro. David Scott em sétimo, só tinha gente só fera, né? E ele fez um desafio no Triatlo de Brasília, que quem baixasse naquela época de 2 horas, estava começando a ver a distância olímpica, no meio 40 e 10, né? Até então era 1, 40 e 10, né? Ele ia dar $5.000 de premiação. Daí foi a galera toda, né, Michel, para lá para tentar esse desafio, né? Seria, na época, a maior premiação que ia ter do ano, né? E aí, tu acredita que o Dolabella, cara, ele fez todas as passagens. Se ele metesse 40 minutos nos 10K, ele baixaria de 2 horas, mas chegou nos 10K, ele meio que deu uma pifada e fez 2 horas e 5, alguma coisa assim. O Roger acabou passando ele, acabou ganhando a prova, né? Mas foi por pouco, foi bem bacana esse desafio, porque
estava começando a mudar das distâncias olímpicas, aliás, as distâncias olímpicas estavam começando a se concretizar para as Olimpíadas naquela época, né? Tinha um sonho, depois a seguir ver se concretizar, né? Outra passagem interessante também, tem que falar também de outras pessoas que eu acho que é importante também, do Fernando Nabuco, né? O Fernando Nabuco fez uma prova que deu maior premiação em dinheiro naquela época no Guarujá. Não sei se você participou já desse evento. Não, eu comecei em 88. Então, foi em 86. Ele trouxe Mark Allen, Scott Tillen, Mark Montgomery e Shawn Molina, irmão do Scott Molina. Ele deu premiação de $10 mil, 9, 8, 7, 6, depois ia baixando para os brasileiros, sabe? E acabou ganhando Mark Allen, Scott Tillen, Mark Montgomery e Shawn Molina. Fernando Nabuco também foi um grande visionário também do esporte, né, cara? Tem que tirar o chapéu para ele, que ele... Não, sem dúvida. Ele já esteve aqui conosco, mas a gente focou mais na carreira dele e tudo mais. Mas já marquei com ele também de fazer uma segunda participação para ele falar aí dessa participação dele aí triatlon, né? No início da corrida, do triatlon principalmente, né? Ele contou aqui pra gente da maratona que ele correu do Werneck e tudo mais. E enfim, além de ser um grande amigo, né, um grande atleta, porque com o passar dos anos foi mudando de categoria, exato, mas continuando aí tendo destaque nas provas, e hoje em dia ele está firme e forte no ciclismo. Verdade. Isso, ele pegou a Federação Brasileira de Ciclismo. Esse é aficionado, todo esporte que ele passou na vida, ele foi um aficionado. Uma passagem interessante também que eu vou te contar, que foi bem bacana, depois que eu voltei lá do Sacramento, né, na Califórnia, deu uma melhorada muito grande no ciclismo. E a gente tinha um grupo nosso aqui que a gente começou a imitar o grupo que tinha em San Diego, que era o Wednesday Rider, de bike, nas quartas-feiras, né? A gente se juntava próximo à casa do Dolabella, eu, Roger, Marco Ripper, Gaglianone, Alexandre Campos, e tinha um ciclista lá que chamava-se Baiano. E a gente fazia um treino de 120 km de bike, né? Naquela época, a melhor equipe de ciclismo que tinha no Brasil se chamava Cicapem, né? Foi bacana, cara, que a gente começou a avistar ele no meio do treino, faltava assim, uns 80 km para terminar o treino. E aí a gente começou, vamos atacar, vamos passar para os caras. Daí o Baiano, que era assim, não, vamos respeitar os caras. Daí o Roger mora aqui, respeitar nada mesmo, vamos passar o carro em cima dos caras. Rapaz, simplesmente acabou o treino do pessoal da KP, virou competição no meio da rua ali, você tem noção. Então a gente era bem abusado nesse sentido, assim, né, de querer provar que o triatleta naquela época era muito assim, tipo assim, tinha um preconceito com o triatlo, né, achando que era uma moda, né. Então o ciclista não via a gente como um atleta profissional, via a gente como um atleta de passeio, de bicicleta, né? O nadador a mesma coisa, né? Quando a gente ia nadar na piscina do Flamengo, às vezes a gente era expulso da piscina, né? Pelos técnicos que ali estavam dando aula, né? Não deixava nenhuma raia pra gente. Antigamente, e é legal também contextualizar isso para os ouvintes mais novos, né, Ale? Antigamente a gente não começava fazendo triatlon, a nossa carreira esportiva ou o nosso esporte. A gente vinha como você da corrida, outros da natação, raramente algum vinha do ciclismo, de repente o cara vinha do polo aquático, como eu e tal. Hoje não, hoje de repente um moleque aí, uma criança, uma menina, ele já fala, puxa pai, eu quero ser triatleta. E aí ele provavelmente já está nadando um pouquinho e tal, mas ele começa a treinar para ser um triatleta, né? Então essa rivalidade que a gente tinha, né? Hoje em dia acho que é bem menor entre triatleta e ciclista, corredor e triatleta, e entre nadador e triatleta, eu acho que já diminuiu bastante, mas na época era uma coisa até um pouco chata, né? A gente tinha que estar sempre provando para esses outros esportes de que a gente também fazia um esporte, embora não fosse um esporte de uma modalidade só. Ô Ale, diga. Vamos fazer o seguinte, a conversa está muito legal, vamos marcar uma parte 2, para a gente não se estender muito aqui. E aí na parte 2 a gente... 3, 4 e 5, tem muita coisa para falar, Michel. Bacana, e na parte 2 a gente aborda aí a história do Ultraman, falar um pouco aí também da tua família, o que o esporte te trouxe, o que o esporte te ensinou, sobre tecnologia, lesões, enfim, o Ultraman, o seu Ultraman, o B515, o Race Across America e outros assuntos aí muito legais. Ótimo, podemos deixar de falar do meu melhor tempo no Ironman do Havaí também. Vambora. Falar do Ultraman, tem muita história bacana pra gente poder dar continuidade ao programa. Legal. Então, um grande abraço, obrigado, e na semana que vem a gente conversa aí da parte
da parte que faltou. Obrigado, Michel. Obrigado a todos aí pela paciência de me escutar. E se falhar um pouquinho aqui no português, vocês podem me corrigir, mete o pau, não tem problema não. Legal, Ale. Foi um prazer, um grande abraço. Até semana que vem. Obrigado, Michel. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Um abraço a todos aí. Obrigado. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel@endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima!